Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao método de controle mecânico e cultural. Então, o método de controle mecânico, o que é? É você utilizar alguma coisa mecânica, seja a própria mão para apertar alguma coisa, ou alguma barreira que impeça a entrada daquele organismo, daquela praga, como aqui no caso estou mostrando, né, uma tela, é, uma coisa que causa uma barreira, ou mesmo uma máquina que vai bater ali naquele inseto e vai matar ele, a praga agrícola. Então, um método que a gente tem muito comum e simples de ser utilizado, muito usado na agricultura familiar, em área de produção de horta principalmente, é a catação manual. Né? Então, você realizar a catação manual das lagartas, aqui são larvas de curuquerê da couve, você pode fazer o esmagamento de ovos dessa lagarta ou a catação manual dessas lagartas, retirando elas ali daquelas plantas, né? Muito comum você fazer isso para ovos em horta. Aqui a traça das crucíferas é uma lagarta de pequeno porte que causa danos em couve, brócolis, rúcula, também aqui a mariposa. Então você pode estar realizando essa catação. A catação manual também pode ocorrer para esse inseto aqui, que é o bicho cesto, que a gente chama, é uma lagarta ali que vive dentro desse cestinho que ela monta com gravetos e seda, e ela fica ali protegida, muito comum na área de café. Então, o controle aí, a catação auxilia retirando, né, esses cestinhos ali da área. A catação manual também não ocorre só para os insetos, você pode fazer a catação dos frutos, né, ou de folhas, de ramo. Os frutos, principalmente em áreas de frutífera, que caem no chão, né, aqui como o citros está mostrando, mas a gente pode ser para manga, para abacate, né, para qualquer tipo de fruto, para tomate. Você deixar esses frutos aqui no chão, da área de produção, vai propiciar o desenvolvimento de fungo, de bactérias, de inseto. Então, em muitos casos, até é uma lei que se recomenda a catação desses frutos do chão. Essa catação pode ocorrer de forma manual ou hoje tem equipamentos que passam nas entrelinhas fazendo o resgate aí, a coleta da maioria desses frutos do chão. Depois você leva para um outro local e faz o descarte desse material. Isso vai diminuir a incidência de praga ali na sua área. Né? E como eu disse, em alguns casos é lei. Aqui mostra também a remoção de pulgão. Então, o pulgão é um inseto muito pequeno que vive em colônia, né? E o pulgão ele suga a seiva da planta. E muitas vezes passando também para a planta algumas doenças. Então, é importante a eliminação. Você pode aí, dependendo do tamanho da sua área, realizar essa catação manual aí desses insetos. Técnica de batida. A técnica de batida é você colocar um pano embaixo da árvore, do tronco, da árvore, da frutífera, normalmente usado para frutas, e fazer o balanço dessa árvore, né? De forma manual, hoje tem alguns equipamentos que são utilizados para algumas outras coisas, né? Até mesmo para colheita, que pode ser usado para você estar tirando esses insetos ali dessas frutíferas e ele vai cair em cima desse pano, esse plástico que você vai colocar ali sob a copa da árvore. A terceira técnica, a técnica da barreira, tá? Uma muito importante é a técnica do uso de casas de vegetação, telados, né? Que são as estruturas que você pode estar ali cultivando ali dentro, seja as mudas ou plantas mesmo, em todo o ciclo do desenvolvimento, né, como tomate, pimentão, rosas, é muito comum. Então, a própria casa de vegetação, ela já é uma barreira. Então, você está usando um controle mecânico, que é produzir em casas de vegetação, para você ter uma barreira e diminuir a incidência de inseto. Então, é muito eficiente. Isso auxilia também quando você quiser usar o controle biológico. Você produzindo algo dentro da casa de vegetação vai diminuir a entrada de inseto. E além disso, quando você quiser liberar um inimigo natural dentro dessa área, ele vai se manter melhor naquele sistema. Então, aqui a importância da catação dos frutos, ó, uma fruta repleta de cochonilhas. Aqui a banana, ela tá com sintomas de trips, tá? O trips é aquele inseto que raspa, muito pequeno, que raspa a planta. Então, tem várias espécies de trips e cada cultura tem um desses insetos. Então, uma técnica que é muito usada, que pode ser usada, é o ensacamento de frutos, tá? Então,
Então, pode se realizar o ensacamento de frutos. No caso da banana, esse ensacamento vai auxiliar no processo de amadurecimento uniforme, ele vai uniformizar ali o amadurecimento da banana. E também, aqui no caso, mostrando uma planta de tomate, você faz o ensacamento do fruto, tá? Então, é uma coisa que causa uma barreira ali para a entrada de inseto. É uma técnica muito usada para tomate, pimentão, para uva. Então, é feito em grandes áreas de produção hoje, mesmo em escalas grandes, o uso do ensacamento, ele é muito utilizado, porque ele também impede a entrada de algumas doenças. Então, é muito usado para controle de mosca das frutas, né? Em algumas culturas muito sensíveis, é fundamental essa barreira, esse ensacamento de fruto. É trabalhoso, mas para algumas culturas é extremamente essencial. Uma forma de evitar formigas, né, fazendo também uma barreira mecânica, seria o quê? Colocar essas estruturas de proteção, aqui tá parecendo um balde, tubo de PVC, ou de forma contrária, aqui amarrada, como vocês podem ver na foto, ou dessa forma, tá? Com uma proteção, uma camada ali que vai fazer com que o inseto grude nessas estruturas, você vê que você não vê que não tem esse produto grudento aqui, pode ser algum tipo de óleo, ele não tem contato com a planta, né? Então ali a formiga vai tentar subir e ficar pregada, presa aqui nessa estrutura pegajosa que você colocou ali. Isso aqui, às vezes para plantas já desenvolvidas, grandes, não é tão utilizado. Mas é muito utilizado para muda de frutífera. Então, quando você transplanta mudas para o campo de frutíferas, em algumas áreas, você colocar essas estruturas de proteção ali é muito importante. Daí a importância de conhecer o histórico da sua área, né? Se você está querendo implantar alguma frutífera, transplantar algumas mudas, às vezes mudas que têm um valor maior, são mudas que você teve um custo maior para conseguir essas mudas mais caras, você fazer essa proteção. Se você conhecer o histórico da área, então sua área, ela tem uma incidência de algum inseto que vai destruir essas mudas com facilidade, né? Se tiver, talvez valha a pena investimento nesse controle inicial, por isso conhecer. Armadilhas. Essas armadilhas aqui podem ser armadilhas colocadas no solo com um pouco de água, mas elas são mais utilizadas quando você sabe que de determinado local ou daquela determinada área, por isso a observação na agricultura orgânica é muito importante, o monitoramento, você pode fazer esse tipo de armadilha para estar contendo alguma praga que você sabe que às vezes ela vem à noite daquele local ali, você já viu indícios, já conseguiu ver que ela vem dali, para você conseguir estar combatendo elas. Porque também você acaba nesse sistema também pegando alguns inimigos naturais. Então é só realmente se for necessário, se você verificar que o local de onde elas estão vindo, para você poder colocar num local estratégico ali. Essa armadilha aqui de solo, ela pode ser usada em áreas para lesma. Aí você vai colocar alguma substância, em vez de água, alguma substância atrativa para lesma, em alguma área que você realmente sabe que ela está indo ali e que vai ser pega. Algumas outras armadilhas que a gente tem são armadilhas usadas em conjunto. Aqui a armadilha tipo delta, usada em conjunto com outras técnicas, com o uso de hormônios que vão ser atrativos, né? Com água, com um tipo de suco. A gente pode usar a armadilha junto com o suco para atrair mosca das frutas, que é uma mosquinha que coloca os ovos na fruta e a larva se alimenta do interior de fruto. Uma praga muito importante no Brasil para várias frutíferas. Agora sim, o método de controle cultural, né? O que é o método de controle cultural? É práticas que a gente utiliza na produção agrícola de modo geral que vai afetar a disponibilidade de alimento para esse inseto, ou que a gente vai propiciar um ambiente que vai estar atrapalhando esse inseto. Um exemplo, por exemplo, é a própria cobertura vegetal no solo. Então, você colocar no solo uma cobertura vegetal que vai propiciar um clima adequado aos inimigos naturais, né? E os inimigos naturais, então, vão tá naquele clima que você propiciou para o inseto, para diminuir a população da sua praga. Ou você fazer, por exemplo,
o primeiro caso, a rotação de cultura. Você fazendo essa diversidade, então você vê que o método cultural de controle, ele é baseado nas práticas agrícolas que você faz, com o objetivo de diminuir, né, a população do inseto. Você faz a rotação de cultura para com diversas vantagens, né? Tanto para os nutrientes, para o solo, para diminuir a compactação de solo, para diminuir doença e para diminuir praga. Então, a rotação de cultura é muito importante porque ela quebra o ciclo da sua praga. Porque você vai ter um alimento, às vezes ela só se alimenta de pastagem, né? Então, se você coloca uma outra cultura, né, ela não consegue se alimentar. Então, isso aí diminui a população ali de praga naquela área. A destruição dos restos culturais, né? Aqui um exemplo, a gente é obrigado a destruir os restos culturais da cultura do algodão, é obrigado por lei. Então, além de ser um método cultural, o manejo de destruir o resto cultural é importante para diminuir a população de praga, porque senão as suas pragas vão estar vivendo naquele ambiente, naquele resto cultural que você deixou ali, naquele talo, naquela raiz, naquelas folhas, né? Pode haver brotação novamente, e essa destruição de resto cultural, por exemplo, não só, né, para algodão, mas, por exemplo, uma área de horta, você tem resto de folhas que você joga ali do lado, frutos que caem da árvore e ficam ali no chão. Isso também tem que ser destruído, né? Ou triturado, no caso do algodão, passa a máquina fazendo triturando esse material, e aquele material já é usado como cobertura vegetal. Como também tem é, a, a, o enterrar os frutos para destruir ali, para ele não desenvolver praga, tá? Aí também já saiu para controle de mosca branca no estado de Goiás, algumas recomendações que é o vazio sanitário, que é proibido em determinado período, né, do ano produzir, no caso o feijão aqui, né, para diminuir a incidência de mosca branca e assim diminuir o vírus do mosaico dourado. Então, vazio sanitário é o quê? É um período, uma época onde você não pode ter a cultura no campo. Então, saiu uma instrução normativa em 2014 que proíbe você ter por um mês ali, que vai de entre agosto e setembro, é um mês que você não pode ter a cultura do feijão em campo. Isso é para reduzir. Então, é um método que ele é legislativo, mas é também método cultural de controle, porque você tem que destruir todo o resto cultural do feijão, né? Isso é obrigatório por lei, nesse período aí, que varia de região em região do estado de Goiás, mas é entre um mês ali, entre agosto e setembro, que você não pode ter a cultura do feijão no campo para diminuir a incidência de mosca branca. Então, aqui o vazio sanitário para mosca, para diminuir a população de mosca branca, assim diminuindo a transmissão do vírus, né? A mosca branca ela suga a seiva da planta, introduzindo o vírus. A destruição, então, desses restos culturais são obrigatórias e um mês sem ter a cultura. Para algodão também, para diminuir o bicudo do algodoeiro, que é esse besouro que coloca os ovos aqui na maçã do algodão e as larvas se desenvolvem, tá? A acácia negra também no sul do Brasil, onde tem uma produção de acácia negra, tem esse besouro que a gente chama de serra-pau. Ele faz esse roletamento que a gente chama, né? Esse corte aqui no ramo da planta, no ramo de acácias, e deposita os ovos e a larva penetra se alimentando então aqui dos ramos, o caule dessa planta, tá? Também é obrigatório você fazer o corte dos ramos que estão com a presença desse inseto, com as larvas e destruição também. É obrigatório por lei, mais na região sul, onde essa planta é mais. Então, a destruição de resto cultural. Então, você vê que uma horta que tem uma cobertura vegetal, que vai manter o solo mais úmido, né, benéfico também, a serragem aqui. Aí você tem uma diversidade de plantas, né? Você vê alface, aqui tem pimentão, aqui tem cebolinha, né? Então você tem essa diversidade que é importante. E nessa horta você vê que a gente não tá vendo aqui folha no chão caída, resto de vegetal, tá tudo limpinho. E essa limpeza também diminui a incidência de praga. Se você deixar aqui empilhado uns pés de tomate
que está apodrecendo vai gerar bactéria, fungo, aí vai só aumentar ali o número de pragas na sua área. Aqui você vê enterrando os frutos, tem que ser enterrados de 50 a 70 centímetros, né? Os frutos, para você não ter a contaminação com pragas. A aração do solo. Em algumas situações, a aração do solo é recomendada, porque ela vai acabar diminuindo a população de insetos de solo. Um exemplo é o coró, que são larvas de besouro que se alimentam da raiz das plantas. Então, se você sabe que na sua área está tendo uma grande incidência, em um determinado local X, às vezes você não precisa necessariamente fazer essa aração, porque a aração é prejudicial em alguns casos, a gente sabe, tudo tem que ter um manejo adequado. Então, você fazendo aração no local específico, porque normalmente os corós, quando você encontra a praga de solo, às vezes ela não está em toda a sua área de produção. Às vezes ela se encontra no local específico e talvez ali naquela área é importante você estar realizando esse processo, porque quando você revolve esse solo, você vai expor esse inseto à luz solar. Ele é um inseto muito sensível à luz solar. Então você vai ter um dano mecânico nesse inseto, porque ali a aração vai bater, o acoró, a gente sabe que a larva fica bem grande, né, de besouro, então vai bater, já vai matar ele ali pelo dano mecânico mesmo. E ao mesmo tempo esse manejo ele vai auxiliar porque você vai expor esse inseto à luz solar, tá? E essa luz solar, ela vai acabar matando esse inseto de solo e aí também deixando ele exposto para os inimigos naturais atuarem quando é o caso que for necessário esse tipo de intervenção. Aqui a larva angorá também é uma praga de solo, aqui o besouro adulto, né? A larva também se alimentando de raízes. Época de plantio e colheita, né? É fundamental você implantar a cultura nas épocas adequadas de produção. Se implantar algo muito tardio, vai propiciar o aumento da incidência das pragas. Tá? A colheita também, se você deixar mais tempo que o necessário no campo, você vai estar expondo mais a sua planta, então isso não é recomendado. Algo que também não é recomendado é o escalonamento de produção. Vocês podem ver nessa foto aqui, nessa área de telado, apesar de ser telado, é um pouco mais protegido, você tem esse sistema de barreira, a gente vê plantas mais novas com plantas mais velhas da mesma cultura. Então, as pragas que já se desenvolveram um pouco aqui nessas plantas mais velhas, elas vão passar direto para a sua planta novinha, né? Ali uma planta bem pequena ainda. Então, o dano nessas plantas novas vão ser maior. Então, o escalonamento é isso, você ter plantas da mesma cultura em diferentes estádios de desenvolvimento. Então, mudinha, a planta já com flor, a planta com fruto. Isso não é vantajoso. Você ter plantas de da mesma cultura, mesma cultivar, escalonadas a sua área, em diferentes estádios, porque isso vai aumentar a incidência de praga. Então, recomenda-se que isso não seja realizado. E a diversidade. A diversidade na produção, ela diminui muito a incidência de praga. Então, é importante a gente ter essa diversidade, né? Quando possível, claro, às vezes você quer se implantar um sistema com uma única cultura. Isso, a diversidade ela acaba diminuindo e auxiliando muito no processo de produção alternativo. Poda, né? A poda também é um método cultural que pode ser utilizado, principalmente em frutíferas, para você eliminar alguns ramos que estão, né, muito debilitados, que estão com uma grande quantidade de pragas. E também adubação e irrigação. Quando nós, né, estamos mais nutridos, nós estamos bem nutridos, seres humanos, a gente é mais resistente às doenças, né? A gente tem uma imunidade maior. E a planta não é diferente. Então, uma planta bem adubada, né, com adubação, no caso da orgânica, toda recomendada para ela. E uma irrigação também, nem em excesso demais, nem a falta, uma irrigação equilibrada, bem manejada, ela auxilia com que a planta mesmo consiga resistir melhor ao ataque das pragas e combatê-las. Então é fundamental esse bom processo aí na produção. Pessoal, era isso, então obrigada, eu estou à disposição de vocês pelo e-mail e pelo WhatsApp que está no cronograma lá no plano de aula.